Hey guys, how are you doing? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma aula sobre telling time, que seria as horas. Eu vou mostrar vários exemplos e vou dar as expressões que a gente usa, né, as diversas expressões que a gente usa para falar sobre as horas em inglês. Então, vamos demorar mais, não vamos enrolar não, vamos começar, ok? Let's go! Para a gente começar, vamos com uma curiosidade. Eu não sei se você já se perguntou, né, o que significa esse AM e esse PM. Bom, as expressões elas vêm do latim, antemeridian and postmeridian. Rafa não ajudou muito. Pois é, não, imagina que o relógio é uma bola, né? Então você tem um meridiano ali imaginário no meio. E essa linha vai marcar justamente o meio-dia. Então o AM vai ser antes do meio-dia, que em inglês fica before midday. E PM vai ser depois do meio-dia, né? After midday. Bom, próxima curiosidade. Como a gente pergunta as horas em inglês? A primeira e mais comum, que a gente vê sempre no meio da rua, em filmes e tal, é What time is it? What time is it? A gente também tem a pergunta What's the time? What's the time? Não é tão comum quanto What time is it, mas também está correto e também é utilizado. E tem uma outra expressão que também é informal, é bastante utilizada também, que é o Do you have the time? Do you have the time? E a próxima expressão, que eu acho que você também já deve ter se perguntado, nossa, mas o que isso significa, né? Que é o famoso o'clock. O'clock significa of the clock. Bom, vamos para as vias práticas, né? A gente vai usar o o'clock, gente, para horas fechadas, tipo 7 horas. Não tem minutos, tá? Só horas mesmo. So 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Ah, mas se for tipo 7 e 5, não vai usar a expressão o'clock. O'clock é só para hora fechada. Então, o que acontece? Aqui, ó. What time is it? It's 7 o'clock. Bem, gente, agora vamos analisar a palavra past, né? Quando a gente fala de horas, o que ela significa? Past significa passado, tá? Mas em se tratando de horas, a gente vai considerar após ou depois. Tá, Rafa, mas como que isso entra nas horas? Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, 7 e 5. Como a gente poderia dizer isso em inglês? A forma mais simples é a gente dizer 7:05. It's 7:05. E da onde vem esse O? Lembra que o zero, né, em inglês, zero, ele também pode ser chamado de O? Pois é, igual em português, que a gente tem 6 e meia, né? Às vezes a gente fala 6, às vezes a gente fala meia. Em inglês, isso acontece com o número zero. Pode ser zero ou pode ser O. Então, nesses casos, quando você tem horas, né? Até o 9, até tipo 7:1, 7:2, 7:3, 7:4, até o 09, você consegue usar essa forma aí. E aí seria It's 7:05. É só ler os números que estão escritos aí, 7:05. Só isso, bem simples. A outra opção seria usar justamente a expressão past. E aí seria It's 7:05, que é 5, a gente vai começar pelos minutos, tá, gente? It's 7:05, no caso, 5 minutos depois das 7. Rafa, mas isso está complicado. Não, gente, vai descomplicando aos pouquinhos, pode confiar, tá? Então você viu aí, começando sempre pelos minutos. Então 5, você vai dizer 5, e aí 5 past 7, simples assim. Vamos para o próximo exemplo. Ó, se você tem aí, ó, 7:05, nesse caso você vai dizer 7:08, não é? 7:08, 7 e 8. E aí, usando a segunda forma, você vai dizer It's 8 past 7. It's 8 past 7. Se for tipo 7 e 9, você vai dizer It's 7:09 e vai dizer It's 9 past 7. Simples assim. Esse último exemplo, como não tem mais a opção de usar o ou, a gente vai usar de fato o número 10. Então, it's 7:10, né? São 7 e 10. Agora só cuidado, gente, que em português a gente fala são 7 e 10. Em inglês não tem esse e. A gente não vai dizer 7 and 10. No. A gente vai dizer 7:10. Um número atrás do outro sem nada no meio, tá? 7:10. 7:10. Ou, começando pelos minutos, você vai dizer It's 10 past 7. It's 10 past 7. A próxima expressão vai ser o a quarter. E aí você pode até ver que ele é um pouco similar ao português, né? E ela vai lembrar 1/4. Imagina que um relógio dividido em 4 partes, você vai ter 15 minutos, fechando 60, uma aulinha de matemática rápida aqui, tá? E aí, isso corresponde a 15 minutes. Isso corresponde a 15 minutos. Agora, nas horas, vamos ver como que isso se encaixa.
Vou te dar dois exemplos aqui. 7:15, a forma mais fácil é você ler os números do jeito que eles estão, sem o and, ok? Então a gente diria, it's 7:15, né? It's 7:15, a forma mais fácil. Agora, começando pelos minutos, como tem 15, a gente vai simplesmente trocar os 15 pela palavra a quarter. E aí você vai seguir a mesma regra usando o past. E aí tá lá, ó. It's 7:15, que seria 15, né, depois das 7, um quarto depois das 7. 7:15. Eu poderia dizer tipo 15:7. Poderia, não tá errado, mas não é comum, né? Dificilmente você vai ouvir alguém dizer isso. Então eu aconselho que se você vai escolher essa é a segunda forma de dizer as horas, que você ao invés de usar o número 15, que você use a palavra a quarter, né? A expressão a quarter. So 7:15. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, você tem aí 2:15. Então você vai dizer it's 2:15 ou então 2:15. 2:15, ok? E a nossa próxima expressão vai ser o a half, ok? A half. Cuidado que essa palavra tem um Lzinho na escrita, mas na pronúncia ele não aparece. Não é health, é half. Eu até coloquei aí em português como você deve pronunciar. A half. Acabou, é isso mesmo, a half. Esse L esquece na pronúncia, tá? Bom, esse a half, ele dá a ideia de metade, porque half é metade. Então, se você cortar o relógio no meio, você tem quantos minutos? 30 minutos. Lembra do a quarter, que seria um quarto, 15 minutos, a half, 30 minutos. Então, essa expressão corresponde a 30 minutes. Vamos ver os exemplos. A gente tem aí, ó, 7:30 e 2:30. Da forma mais simples, você vai simplesmente ler os números que estão aí. What time is it? Aí você diria, it's 7:30. It's 7:30. Acabou. Se você optar por começar pelos minutos, seria 30 depois das 7. Só que 30 tem um nome especial em inglês, que seria a half. Então, ao invés de você dizer 30, você vai dizer a half. E o resto fica o mesmo. A half past 7. A half past 7, que seria 7:30. Cuidado, muito cuidado, porque em português a gente fala 7:30. Então, em inglês, muitas vezes as pessoas aprendem a expressão a half e querem dizer 7:30. Não funciona, não está correto. Eles não dizem isso, tá, gente? 7:30 para 7:30. Não. É sempre a half past 7 ou 7:30. Ok? Essas são as duas opções que você tem. Não cria mais outras não, tá? Vamos ver aí exemplos. O próximo exemplo, né? 2:30, você tem a opção de dizer it's 2:30. It's 2:30 ou a half past 2. A half past 2. Próxima expressão vai ser o to, que é uma preposição, né? E ela vai significar para as, né? Em se tratando de hora. A gente sabe que o to em outros contextos vai ter outros significados e tal, mas para as horas, o to significa para as. A gente tem aqui, ó, 7:40. 7:40 são 20 para as 8, certo? 20 para as 8. Então você tem a opção primeiro de colocar os números exatos como eles estão aí, dizer tudo bonitinho como tá aí, que seria, ó, it's 7:40, it's 7:40, 7:40, tudo bem, é comum, está correto, ok? A outra opção seria dizer it's 20 to 8, né? 20 para as 8, então sempre a próxima hora. So it's 20 to 8, 20 to 8. Igual a gente fala em português, gente, 20 para as 8, tá? Só cuidado porque a gente vai justamente usar a próxima hora. A hora está escrita ali é 7, mas a gente vai colocar o 8, né? 20 para as 8. O próximo exemplo aí, ó, 4:50, você tem a opção de dizer, claro, 4:50, né? Ó, 4:50, 4:50, ou você pode dizer 10 para as 5, né? 10 to 5. It's 10 to 5. Então, sempre cuidado, quando você for usar a expressão to nas horas, de sempre colocar a próxima hora, tá? A ideia é a mesma do português. Por último, a gente tem aí, ó, 10:55. Você tem a opção de dizer 10:55. Só ler os números do jeito que eles estão aí, ó, 10:55, bonitinho. Ou você vai dizer 5 para as 11. Então, em inglês, você vai dizer 5 to 11. 5 to 11. Vamos começar a nossa atividade. Aqui a gente tem, ó, várias horas para vocês escreverem. Então, pega o caderninho, a canetinha e vai lá escrevendo um a um. Pausa o vídeo agora, faz todos eles. Não coloca sempre a forma fácil, não. Vamos colocar a forma difícil para lembrar, para treinar, ok? E aí depois você vai despausar o vídeo para corrigir a sua atividade.
Então vamos começar. O primeiro deles, 9 horas, em inglês, it's 9 o'clock. Né? Hora fechada, eu posso usar o o'clock. Mas é uma opção. Se por acaso você colocou só it's 9, tá correto também. Não sou obrigado a usar o 9 o'clock. Ok? Próximo. Aí você tem a opção de usar o 9:05, que foi o que eu coloquei, né? It's 9:05 ou it's 5 past 9. It's 5 past 9. Seria 5 após as 9, 5 depois das 9. Em seguida nós temos 9:10. E aí você pode dizer it's 10 past 9 ou também it's 9:10. 9:10. O próximo, 9:15, a gente pode dizer it's 9:15, a forma fácil, e a forma mais complexa seria it's a quarter past 9. It's a quarter past 9. Em seguida a gente tem 9:30, 9:30, ou it's a half past 9. It's a half past 9. Depois a gente tem 9:45, em inglês 9:45, or it's a quarter to 10. A quarter to 10. Depois a gente tem 9:50, seria 9:50 or 10 to 10. It's 10 to 10. E por último, 9:55, 9:55 or it's 5 to 10. 5 to 10. Bom, se você acertou tudo, parabéns. Se não, não tem problema, volta, treina, faz de novo. O que importa é a gente praticar bastante, tá? Então, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula, ok? Bye!